Do que você mais tem medo nesse desconhecido do que vem pela frente? Eu não me preocupo em ser esquecido. Hoje em dia, até as maiores histórias e notícias são recicladas, mastigadas e cuspidas de volta. Em uma semana, talvez duas, né? E eu não estou preocupado em ser lembrado. Ou em como vão me enxergar dentro da NBA ou do basquete. Acho que parte disso pode ter relação com trauma. E parte pode ser essa ansiedade de ter pegado na bola lá atrás e vindo do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, MBA, até agora. Eu passei quase metade da minha vida na NBA. Então, como vai ser depois disso? A minha família vai continuar a mesma? As minhas filhas vão ficar bem? Eu não sei. Não é exatamente uma crise de identidade. Também não é a ideia de não ter o basquete na minha vida que mais me assusta. É mais o desconhecido mesmo. Acho que isso assusta muita gente, gera ansiedade em muita gente. E comigo não é diferente. Eu sou igual. E provavelmente tem muita gente assistindo ou ouvindo, mais nova, talvez ainda sem sucesso e sem dinheiro, olhando para isso e pensando: pô, esse é o Kevin Love. O cara conquistou tudo isso. Ele é medalhista de ouro, campeão da NBA. Tem mais dinheiro do que a maioria das pessoas jamais vai ter. Como alguém assim pode sentir estresse, medo ou preocupação depois de tudo o que construiu? Ele é saudável, bonito, tem família. Como é que esse cara pode estar angustiado? Se ele está estressado, inseguro e com medo e eu tenho 20 anos, não tenho dinheiro e nada dando certo, então eu estou ferrado. Pode ter gente pensando assim. O que você diria para quem olha para você e diz: cara, a sua vida já está feita, Kevin? Sim. Bom, eu diria o seguinte. Eu sempre lembro disso. Sempre uso as referências da Kate Spade e do Anthony Bourdain, voltando lá para 2018. Eu tive a minha crise de pânico, muito pública, em 2017, no dia 5 de novembro. Eu estava em casa, em Cleveland, e 2018 começou. Nós fomos para as finais, perdemos e eu me lembro. Em 2017, vocês perderam na... Não, em 2018. Então 2017 foi o começo da temporada e 2018 foram as finais. O Anthony Bourdain morreu na manhã do jogo 4 das finais da NBA. Sério? Sério? E Nossa. eu lembro disso muito claramente. E ele era um cara, eu sempre falo disso. Já mencionei várias vezes e já falei bastante sobre isso, porque era aquele tipo de pessoa por quem você sentia que vivia um pouco por tabela. Ele tinha o melhor trabalho do mundo, estava em um ótimo relacionamento, tinha superado o vício, era querido por todo mundo e parecia ter tudo, né? E ainda assim, acho que foi o Bryan Cranston quem disse isso. Eu sempre lembro dessa fala. Quando você olha para o rosto da depressão, está todo mundo sorrindo, todo mundo parece feliz. Tem comediantes e pessoas públicas que, por fora, parecem ter tudo, como a Kate Spade disse. Eu não falei sobre isso porque achei que isso prejudicaria a minha marca, né? E isso soa muito familiar. E o Bryan Cranston também disse: o sucesso não é imune à depressão. Então não importa quem você seja, ninguém ganha nada segurando a compaixão. E a epigenética é real. A gente também falou sobre isso. Então, em nível celular, dependendo da família de onde você vem, esses ciclos geracionais podem literalmente viver dentro de você. Mas, de novo, eu não diminuo a dor de ninguém, porque cada pessoa tem a sua própria história. Todo mundo vai passar por luto, pela perda de um pai ou de uma mãe. Todo mundo vai passar por algum tipo de trauma em algum momento da vida, seja ainda jovem, com o cérebro em formação, tentando entender quem é, com o sistema nervoso também se desenvolvendo. Então eu espero que as pessoas entendam que nós somos seres de comunidade e que estamos todos juntos nisso. E no meio de tudo isso, eu também venho praticando a gratidão. Sim, claro. E acho que isso também entra naquela conversa sobre o documentário O Peso do Ouro, que eu já mencionei tantas vezes aqui no programa. Sim, sim. Então, ainda bem que você trouxe isso, porque muitas vezes pessoas de altíssimo desempenho, como você, ou qualquer um em nível de elite, normalmente vieram de alguma ferida ou trauma que faz a pessoa querer compensar em excesso. Comigo foi assim, por exemplo, para provar que os outros estavam errados, correr atrás daquilo e defender os próprios sonhos. Esse condicionamento pode ensinar a gente a correr atrás de resultado, mas não ensina a lidar com as próprias emoções. Muitas vezes isso só mascarava tudo. E também não ensina você a lidar com o sucesso depois que ele chega.
Por isso, a ideia de O Peso do Ouro, que todo mundo deveria assistir, é tão forte. Ele fala de medalhistas olímpicos que entram em depressão profunda poucos meses depois das Olimpíadas ou da medalha, e muitos acabam tirando a própria vida no primeiro ou no segundo ano depois dos Jogos. Só porque você teve sucesso não quer dizer que esteja feliz. Não quer dizer que exista paz no seu coração. E parte dessa corrida por sucesso pode vir justamente da falta disso. A gente acha que, quando conquistar, vai se sentir melhor. Mas normalmente não. Às vezes, você se sente até pior, né? Você já se sentiu pior quanto mais conquistava? Sim. E eu também já falei sobre isso, porque você acha que aquilo vai preencher um vazio. Sim. Você acredita de verdade, no fundo do coração, eu vou conquistar o meu caminho para sair da depressão, ou vou me livrar dessa ansiedade porque vou alcançar isso. Mas a gente é muito bom em... Eu estava falando disso com alguém outro dia, porque acabei de terminar a minha 18ª temporada. A pessoa perguntou, até quando você quer jogar? E eu respondi, quando entrei na liga eram 10 anos, depois viraram 12, depois 15, e quando cheguei a 18 pensei, por que não ir até 20? Então você vai empurrando a meta para mais longe. Eu ficava pensando que conquistar mais ia me fazer sentir melhor, que isso ia levar embora esses sentimentos pesados e escuros e essa sensação que ainda mora no fundo do meu estômago, como a gente falou todos os dias, e que eu sigo trabalhando. E ainda assim, não foi isso que aconteceu. Na verdade, era muito nocivo para mim continuar pensando desse jeito, achando que eu precisava construir mais, ganhar mais dinheiro, conquistar mais reconhecimento ou seguir acumulando resultado em qualquer área que eu imaginasse que fosse me trazer realização. Certo. E ainda assim, é mais ou menos aí que a depressão aparece, ou volta a sair do estado adormecido. Quando você acha que o seu cérebro vai mudar, que o seu sistema nervoso, que tudo dentro de você vai mudar, mas depois daquele grande pico de dopamina e da conquista, você volta ao seu padrão de sempre e continua com o mesmo cérebro de antes, sem fazer o trabalho interno. Então faz sentido você acabar indo para um lugar ainda mais fundo, esperando que aquilo fosse te curar, e não cura. Porque existia uma expectativa. Agora eu vou me sentir melhor. Isso. Eu trabalhei durante anos para chegar até aqui. Eu venci todos os dragões. Eu sou o vencedor desse jogo, seja lá qual for. Então por que eu me sinto pior? Porque existia essa expectativa, mas você continua sendo a mesma pessoa, só que com mais coisas brilhando à sua volta. E a gente também falou dos velocistas, né? Imagina correr os 100 metros e treinar a vida inteira para isso. Mesmo indo de uma Olimpíada para outra, em ciclos de 4 anos, chega uma hora em que você pensa, é só isso? Eu achei que isso fosse me curar. Achei que isso fosse me fazer feliz. E isso não quer dizer que naquele momento, ou mesmo no longo prazo, você não vá sentir muito orgulho e sentir algo importante em relação a isso. Mas achar que isso por si só vai te curar, simplesmente não é verdade. Não é assim. Você vê isso acontecer o tempo todo. Numa escala de 1 a 10, hoje, na sua vida, quanta dor você sente no corpo, no sistema nervoso e nas emoções? Sendo 10, uma dor insuportável e 1, uma paz interior completa. Onde você está nessa escala? Então eu sempre falo dos meus joelhos. Meus joelhos numa escala de 1 a 10. Não dor física. Meus joelhos diriam outra coisa. Não dor física, mas do sistema nervoso, emocional, psicológica. Sim. Tá. Então eu diria que no dia a dia, o meu sistema nervoso e aquela ansiedade no estômago de que eu te falei ficam ali mais ou menos em um 5 ou 6, Certo. o que pra mim é até saudável. E eu sempre falo disso. Sim. Não sei se é ansiedade ou um medo apropriado, sabe? Aquela sensação de estar em público, a agorafobia, o medo de passar vergonha, de estar fazendo algo errado, de as pessoas me olharem e me decifrarem. Isso melhorou muito. Eu nem sei te dizer o quanto melhorei nisso desde que comecei esse trabalho, em 2017. Hoje, eu não só me sinto mais confortável sendo quem eu sou, como sempre digo, você não pode me usar contra mim mesmo, porque eu já coloquei quase todas as minhas cartas na mesa, sabe? Já entregou o ouro. Sabe o filme 8 Mile? Sim, na batalha ele fala mal de si, O né? personagem do Eminem sabia que seu adversário usaria fatos embaraçosos sobre sua vida para insultá-lo. Sim. Então ele canta primeiro sobre todos esses problemas. Exatamente. Que morava num trailer. Exatamente. Eu sou um ferrado, sabe? Sim. Eu Sim. uso isso o tempo todo porque o que você vai dizer? Vai ficar ali parado e pensar, não tenho mais nada para falar. Eu escrevi um livro inteiro sobre tudo isso que eu vivi. Tudo isso que eu te contei aqui. Já compartilhei isso num livro e também publicamente no podcast. Todos os meus traumas, feridas, medos e inseguranças, ninguém vai expor mais os meus traumas, a minha dor e a minha vergonha do que eu mesmo.
eu já compartilhei a minha vergonha. Isso. Você não consegue me ferir. Sim. Tipo, não consegue. Se eu já vivi tudo isso, se eu já passei 1000 vezes pelos piores cenários e por esse conflito, ou até imaginei como seria ouvir isso vindo de outra pessoa, eu só diria sim. Tá bom, você tem razão. Então tá. O que mais você tem? Não existe nada que você possa fazer pra me machucar. Então tudo bem. Você é a única outra pessoa que eu já ouvi fazer referência a 8 Mile. Isso é muito engraçado. Sim, sim. Eu adoro isso porque é muito verdade. É verdade mesmo. Então você sente que está num 5 ou 6 todos os dias. Mas é um 5 ou 6 saudável se é que isso existe. Mas ainda existe, você falou em dor, nesse fundo do estômago, Sim, meio na região do peito. E eu tomo medicação. todo dia. Sim, tomo os meus ISRS. E isso ajuda. A ansiedade e aquela sensação já não vão mais para as extremidades, né? Então eu não começo a suar. Aí fico ansioso porque acho que tem alguma coisa acontecendo. Suo mais. Começo a passar mal, a superaquecer. E isso vira uma bola de neve em que eu preciso sair dali. Nossa, isso acontecia muito? Sim. E também isso se manifestava de outro jeito. Porque quando eu era mais novo, eu não tinha linguagem para conseguir me expressar. Então, quem me conhecia sabia que eu tinha explosões de raiva. Explosões de raiva. E foi isso que eu vi no meu pai dentro de casa. Porque ele também não sabia. Inteligência emocional não foi algo ensinado para ele desde cedo. Ele só conhecia aquilo que viveu e a forma que aprendeu a lidar com isso. Sim. E a gente aprende tudo isso com os pais. O maior assassino foi o medo, o constante viver com medo, fazendo tudo o que eu fiz a partir de um lugar de medo. Não importa o que você coma, mas se você estiver sob estresse constante e ansiedade dia após dia, tentando viver a vida de uma certa maneira.